Bom dia. おはようございます。 Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, ピリピ人への手紙を開いてください。 capítulo 4, do Piri- verso 4 ao 8. ピリピ人への手紙4章4節から8節を読み出します。4章4節から8節までです。Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. 4章の4節から8節までです。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また、尊い割れるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。Senhor, nós pedimos que Tu possas falar através da Tua palavra e Tu possas estar nos ensinando e possas estar nos consolando, nos confortando e a Tua palavra de amor possa encontrar acolhida no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Um versículo que pode ser paralelo a esse está em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 17, que diz assim, em 3 frases: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. A vontade de Cristo Jesus é que estejamos em tudo gratos, que estejamos sempre em oração e que estejamos sempre alegres, conforme Filipenses. Amém? Vocês estão alegres? Vocês estão orando? Sempre? Vou traduzir primeiro. この、ピリピ人への箇所と似ている、箇所はテサロニケ人への第一の手紙5章16節から18節まで書いています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。
これがキリストイエスにあって神様があなたに求めておられることである。これは神様が、キリストがあなたに求めていることです。いつも喜んでいますか？絶えず祈っていますか？すべてのことについて感謝していますか？ Pelo título desse slide, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Existe um dilema aqui. Um dilema e uma impossibilidade. Vocês, eu acho que foram muito rápidos, um pouco induzidos pelo meu bom entusiasmo. Quando eu perguntei para vocês, vocês estão alegres sempre? Vocês estão orando sempre? Sim. Muito bem. Você sabe que no nosso entendimento de alegria e de oração, é um pouco difícil, se a gente for honesto com a gente mesmo, de declarar que nós estamos em uma oração que não cessa e numa alegria que não acaba. Não é? Primeiro, porque quando nós falamos, você está orando, não estou dizendo orando assim todo dia, 1 hora por dia ou antes das refeições. Quando a palavra diz orai sem cessar, ela está querendo dizer orai sem cessar de verdade mesmo. Não é todo dia, mas é sem cessar. Isso quer dizer que nós, nesse exato momento, deveríamos estar em oração. Quando você está pegando o teu carro, indo para a tua casa, a palavra do Senhor Jesus, a vontade de Cristo Jesus é que estejamos em oração. Quando nós estamos trabalhando e estamos dando uma bronca aos nossos funcionários, a vontade de Jesus é que estejamos em oração. E quando nós estivermos assistindo nossas televisões, zapeando os canais, a vontade de Cristo Jesus é que nós estejamos em oração. E aí, muitas vezes eu penso assim, comigo mesmo, o que eu... Desculpa. 今日のテーマは、祈りの生活とその不可能さということに考えたいと思います。ここの箇所、2つの箇所で読んだのは、絶えず祈りなさいって言っていますけど、皆さん、いつも祈ってますよって言いますけど、その不可能さは、あなたが道を歩いている時にも、祈っていますか？職業で働いて、下の人に怒っている時にあなたは祈っていますか？また、自分の家でテレビ見ている時も祈っていますか？そういうことを考えながら、この絶えず祈りなさいということを考えてみましょう。A impossibilidade se dá então quando eu penso que oração é um modo específico de fazer uma oração, como se eu tivesse sempre que abaixar minha cabeça, fechar meus olhos e terminar com uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 私たちが祈るのは不可能だと思うのは、こういう状態で祈ると、不可能かもしれません。目をつぶって、そのひとときを持って、それで、イエス様の皆を通してっていうと、そういう祈りばっかりを考えると不可能かもしれません。Da mesma forma, essa alegria que não acaba é algo que pode ser incompreensível para muitos de nós, porque associamos alegria com um estado de espírito, com uma sensação de bom humor, com uma sensação sempre de bem com a vida e muito desassociada de momentos de tristeza e muito desassociada de momentos... Alegria tem muito a ver com euforia, né? Com festa. E, então, tristeza, nesse sentido, ela é o oposto. É como se fosse água e óleo, como se fosse sal e luz e trevas. Onde existe alegria, não existe tristeza. Onde existe tristeza, não existe alegria. De forma que, se entendemos que a alegria é para estarmos sempre em alegria, a consequência
obviamente será que nós nunca deveremos estar tristes. いつも喜んでいなさいとこういう聖書に書いています。喜びと思うと、パーティー、祭り、そういう楽しいものしか思えないけど、では悲しいとき、涙ぐんでいるときはどう思ったらいいのでしょうか。喜びはただ感情ではないのです。Como entender isso? Então, com essas duas formas de entender oração e alegria, nós não podemos, se formos honestos conosco mesmo, dizer que estamos sempre alegres e que estamos sempre em oração. こういうふうに祈り、喜びを考えてみると、先ほど問題をしたように、聞いたように、いつも喜んでいますか？いつも祈っていますか？それは不可能に見えませんか？ Da mesma forma, Jesus Cristo disse assim, essa é a minha vontade. でもイエス様は、これは私のあなた方に求めているものだと書いています。E Paulo usa um verbo mandativo, imperativo, como se fosse um grande mandamento. で、使徒パウロはこれを戒めだと書いています。Não dá uma angústia? Sabe o que eu acho que muitas vezes o que a gente faz, a gente passa ao largo de alguns textos e não leva a sério. É meio que assim, isso aqui o próximo versículo, tá meio difícil de entender isso. Mas assim, eu acho que a gente deveria passar assim meses num versículo, se a gente não entende. Porque se a gente crê que ali a verdade é a palavra de Deus, ali alguma coisa tem para mim. Então essa palavra ultimamente tem me incomodado, do tipo, essa palavra de orar sem cessar. É algo que eu sempre ouvi, sempre li na minha vida. E nunca parei até o momento para pensar e refletir e meditar no que Paulo e no que a vontade de Jesus implica e aponta para essa oração contínua, sem cessar. 時々私たちは聖書を読んで、これは難しいから、またこの箇所を飛んで、次を読みましょうと思って、あまりその意味を深めないで、通る時があります。でも、この頃私はこの絶えず祈りなさいという、難しい点が気になって、勉強しています。De modo então que a gente precisa então voltar um pouco para teologia do mandamento, para teologia da lei. O que é um mandamento? O que é a lei? これをもっと深めて勉強すると、私たちにこの戒めは何を言いたいのでしょうか。それは律法につながっているのでしょうか。Sabe que a lei e mandamento tem um significado diferente para o povo hebreu e para a gramática hebraica, porque lei para a gente vê Código Civil, né? A gente vê CFC, sei lá, o que tem mais por aí. Mas, para lei no hebraico, a melhor tradução seria instrução, que é a palavra Torá. イスラエル人にとって律法、戒めは私たちが法律を考えるのとちょっと違うのです。私たちは法律と思うと裁くもの、したらいけないものとよく考えます。でもイスラエル人には律法というとそれは神様が教えてくださっていることだという考え方があるんです。Então é uma instrução para uma boa vida. 神様は私たちがよく生きるためにどういうふうに生きたらいいのかと教えてくださるために律法をくださったのです。É uma instrução para um bem viver. みんなとよく生きるようにという、教えです。De forma que quando Deus fala da lei, todas as leis derivam de uma só lei.
神様が戒めを私たちにおっしゃいますと、それは全部一つの戒めから来るのです。Quando as pessoas perguntam para Jesus, qual é o grande mandamento, qual é o primeiro mandamento, o que ele responde? 弟子たちがイエス様に、先生、どの戒めが一番最高なのでしょうかと聞くと、イエス様は何とおっしゃったのでしょう。Em Mateus capítulo 22, no verso 37, ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. マタイによる福音書22章37節にこう書かれています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。Porque Jesus aqui está retomando a palavra que está na Torá, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Amará, pois, Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E essas palavras hoje que te ordeno estarão no teu coração. このイエス様がこういうおっしゃったときには、旧約聖書の黙示録6章の、6章4節と、5節に書かれています。イスラエルよ聞け。我々の神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。Então, esses dois mandamentos que nós vemos aqui, orar sem cessar e alegrai-vos sempre, elas são devedoras, elas derivam desse grande mandamento, de onde todos os outros mandamentos saem, que é: amarás o Senhor, teu único Deus, de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. この、ピリピ人への手紙に書いてる、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい。この二つの戒めは、また、黙示録で読んだ一番大切な戒めから大元にしているのです。主を一番に愛することです。Então, orai e alegrai sem cessar é, em última instância, amar a Deus de todo o coração. 絶えず祈ること、また、いつも喜ぶことは、本当、その根本的には、神様を心から愛することがあるのです。Semanas atrás, eu preguei sobre a oração como encontro. Vocês se lembram dessa pregação? 数週間前、ポルトガル語で、先生は、祈りを出会いとの、結果と、というテーマを、説教しました。O cerne da oração como encontro está nessa relação de amor com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 祈りのもとは、私たちがイエス様と神様と聖霊との関係を、表すのです。Oração de duas pessoas que se amam e que se entregam uma para a outra. 祈りは二人の愛し合っている人たちが会話をしていることを表します。Porque muitas vezes a gente vai para a oração com uma grande lista de oração. 私たちは祈るとき時々、いろいろな求め、の課題として、神様の前に立ちます。Sem nos dar conta que o que está acontecendo é um grande encontro com Deus. 求めるばっかりに気を配って、私たちが神様と出会っているということを忘れることがあるのです。Ontem nós estávamos orando com um grupo de amigos pastores e passamos meia hora orando e foi engraçado porque dois deles começaram a dormir e roncaram, não? 昨日、先生である友達と、祈って、
30分間ぐらい乗っていましたけど、その間に2人の友達が眠ってしまいました。Foi sexta-feira, não foi ontem não. 金曜日でした。Mas a gente brincou muito com eles, né? Obviamente. E não fui eu. Nós brincamos muito com eles. E um deles comentou algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, que você imagina um pai que está conversando com um filho ao pé da cama, e esse filho dorme, e esse pai chega assim, acorda menino, estou conversando com você. Você imagina um pai assim? その一人の寝た先生は私に一言言って、それが私に気になりました。それは、もしあなたが親として子供と話している途中に子供が寝たら、子供よ起きなさい、あなたと話してるから、そういうことを考えることができますか? Eu não tenho filho ainda. Eu tenho uma esposa. 私はまだ子供がいません。奥さんがいます。E a gente às vezes passa horas conversando antes de dormir. 時々、寝る前によく話します。Tanto eu como ela já dormimos enquanto o outro está falando. 私も奥さんも、そういう会話の途中で寝たことがあります。Não houve culpa. Não houve bronca. そういう時誰も、起きなさいよとか、あんたが悪いんだと、そういうことはなかったのです。Porque o que estava acontecendo ali era um encontro de duas pessoas que se amam. どうしてかというと、それは、愛し合っている二人が出会っていたからです。Isso é oração. それが祈りではないのでしょうか。Oração, segundo Erinoi, tem a ver com silêncio, aceitação, esperança, compaixão e até mesmo revolução. ある著者がこう言いました。祈るということは、静かになること、また、もう受け入れられること、希望、また、争いということもある時があります。Porque o mandamento de orar sempre está nessa entrega a Deus de todas as dimensões. Porque todos os mandamentos derivam de Deuteronômio 6,4, da palavra que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 祈ることは、神様に私たちの全身を尽くす、委ねることなのです。それはどうしてかというと、祈ることは私たちが、全身、力、精神、全部を尽くして、主を愛することですから。De modo que nos debrucemos um pouco nesse versículo que dele se origina todos os mandamentos. Principalmente, deixa eu fazer um adendo para os jovens aqui. Gente, o jovem tem vontade de fazer muita coisa que não deveria fazer. Isso é normal, isso é da juventude. Mas deixa eu dizer uma coisa. Alguns mandamentos, por exemplo, o sexo dentro do casamento, a responsabilidade com a bebida. E acho que esses são as duas questões do sexo, né? do jovem, sexo e bebida. Duas coisas que ele tem que lidar de uma forma muito tentadora. Eu quero dizer para você que a gente tem que ter um pouco de fé de que Deus, quando Ele diz para você, não se enfie num sexo desvairado,
não pise aí. E quando ele diz, não beba, não se embriague, não fique bêbado. Deus, aquele que te fez, está falando assim, meu filho, não pisa aí. Não bota a mão nessa tomada. Você vai levar um choque. Não é? Eu acho que talvez seja mais honesto a gente dizer isso para você, do que botar um peso do pecado nesses 2 mandamentos. Não faça isso, porque isso é pecado. Ok, talvez seja mesmo. E é. Mas a lei não é para te colocar simplesmente um peso. A lei é para te dizer do amor de Deus para você. Porque ela é uma instrução. 戒め、特に青年たちは戒めに従うのが難しいのです。でも、従うということは、信仰が必要なのです。先ほど言ったように、戒めは私たちがよく生きるため、神様の方法で生きるために教えなのです。それを、破るときには、神様との関係を考えてみましょう。ただ、これをしたら罪なのだというのだけではなく、神様との関係を考えてください。そういうことに信仰が必要なのです。Feche parênteses da juventude, voltemos ao tema da oração. A questão aqui que Deus coloca na palavra Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, me chama a atenção por 2 questões aqui. E 2 desafios se colocam, no meu modo de entender. O desafio da declaração que parte de dentro da existência, uma declaração existencial de que tu és o único Deus. 黙示録、戒めの中で一番大切な戒めであるのにちょっと、学びましょう。黙示録の6章4節では一つの大切なことが書いてあります。主は唯一の、すみません。新明記。すみません。新明記6章4節、主は唯一の主であるということが書いています。Isso nos dá luzes para entender o que Deus está dizendo, o que Paulo está dizendo, quando ele ordena orai sem cessar. Porque é uma declaração sempre, sem cessar, de que tu és o meu único Deus. 使徒パウロが絶えず祈りなさいという時には、この、主は唯一の主であるということをいつも告白しなさいということに関わっているのです。O grande mal da nossa sociedade contemporânea, vocês já sabem, acho que já pregamos sobre isso aqui, é a questão da ansiedade, não é? 世間では私たちは大抵、何が起こるのか、いつもそういうことに関してファンです。Que a ansiedade é esse estado de espírito de agitação. Esse estado de espírito de sempre estar pensando e preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu e que está no futuro. 前に起こることを心配しながら、私たちの心はいつも騒いでいます。それが私たちの今の状態です。Isso gera uma ansiedade tremenda e nos dias de hoje, então, é quase impossível a gente praticar uma palavra que diz, um mandamento que diz, não estejais ansiosos com coisa alguma. Ou, como Jesus disse, não vos preocupeis com o amanhã. そういう世間に私たちは生きているので、一つのイエス様の言葉を従うことがちょっと難しいの。それは、明日のことに関わりなさんなとイエス様は私たちに言ってくださいました。A nossa mente, os nossos pensamentos são especialmente explosivos em termos de multiplicidade de coisas que vêm, né?
私たちの考えは本当に素晴らしいです。私たちはいっぱいのことを一緒に考えることができます。Em 10 segundos você pode pensar 1000 pensamentos. 10秒の時、1000の考えが湧いてきます。Talvez nesse momento tem muita gente pensando em muitas coisas. 今、メッセージを聞きながらあなたはいろんなことを考えているかもしれません。monte de gente fez assim. いろんな人が入っていました。Você pode estar pensando, o que eu vou fazer para o almoço hoje? Ah, eu descongelei a carne? 今日の朝食は何したで、冷蔵庫から肉を取ったかしら。E você tá pensando, pode estar pensando, pô, será que já depositaram o meu dinheiro, o meu salário nesse final do mês? Ou vai cair caiu na sexta ou vai cair na segunda? 給料はもう銀行に届いたかしら。Ou você pode estar pensando assim, poxa, aquela pessoa me magoou, eu não consigo esquecer o que ela fez para mim, de justiça. Isso é muito injusto que ela fez, não deveria ter feito isso. あの人は私に悪いことしました。そういうことは私に起こってはダメだったと考えている。Às vezes a gente chega em casa, calado, quieto, e a nossa esposa, nossos filhos nos perguntam, o que aconteceu? Você está calado? Fala, o que aconteceu? 時々私たちは家に帰って、奥さんあるいは子供から、何が起こったんですかと聞かれる時があります。E se você dá o respeito a ela ou a eles de responder, no mínimo você vai dizer assim, nada não, eu estou preocupado. で、大抵の私たちの、答えは、何でもない、大したことないよと、答えます。Isso quando você não diz assim, こういう答えがある時もあります。A gente, esses muitos pensamentos que vão passando pela nossa cabeça e que nos deixa em nós mesmos, como se tivesse uma parede onde nem a minha esposa, nem os meus filhos, e vou estender isso, e nem Deus entram. 私たちは、そういう、考え事に、いっぱいになって、奥さんも入れないし、子供も入れないし、あるいは神様も入れない時があります。Porque naquele momento é como se só você fosse capaz de dar conta dos teus problemas. それはどうしてかというと、私たちはこういう考えをしている。この問題は私しか解決できないんだと思っているからそういう壁を立てるのです。Posso traduzir isso. Naquele momento é como se você fosse o Deus da sua própria vida. そういう時を考えた時、あなたがあなたの人生の神様だと思っているかもしれません。O desafio, então, de orar sem cessar, deve passar pela declaração mais profunda de que, Deus, Tu és o único Deus e para Ti vão todas as minhas questões. ですから、私たちで絶えず祈りなさいという戒めを従うならば、私たちは私の力ではなく、何でも神様の御前にあなたは唯一な主ですから、私の問題全部あなたに委ねますという、告白がなければいけません。Eu dei exemplo aqui de alguém mais para dentro, né? Eu vou dar o outro exemplo só para a gente ficar mais equilibrado. A pessoa que está preocupada e no momento da preocupação, da ansiedade, vira um furacão, sai fazendo tudo, limpa a casa de ponta cabeça, sai, pega as coisas, sai telefonando, resolve tudo, é aquela pessoa agitadíssima. この、そういう、旦那さんの反対な人は心配しているから、いろいろ、行動します。それは、家を吐いたり、電話したり、で、いろいろ、でもその人も、自分で解決しようとしています。Algumas pessoas deram uma risada como se dissesse assim, sou eu mesmo.
この会場で笑いました。それはあなたの状態を表しているからかもしれません。Então, tanto essa introspecção contra esse ativismo sem freio, se você cavucar, você vai encontrar a raiz do problema que o controle dessa situação está nas suas mãos. Em última instância, cadê o Deus que é o único que você não deixa entrar dentro da tua vida? この二人の方の模範ですけど、状態を考えますと、二人とも自分で自分の問題を解決しようと思っています。この人たちの人生の中では、どこにあなたがただ唯一な主であるという告白が現れているのでしょうか。Uma consequência também dessa questão do desafio de declarar que Deus é o único Deus, é um pouco entender que Deus, esse único Deus, esse Deus que é único, que é o meu Deus, é um Deus onipresente, onisciente. Porque a grande questão, talvez a grande tragédia, o perigo de uma oração, da oração, é muitas vezes pensarmos que Deus só sabe aquilo que nós lhe dissermos em oração. 我々の主は唯一の主である。この主は、何でも知って何でもどこでもいることができる主なのであります。私たちは時々私たちが口に出すことだけ神様が知っているんだと、誤解することがあります。Porque se oração é como um grande encontro, se oração é como uma entrega, esse Deus que está em tudo, em todos os lugares, em todo o tempo, não pode estar limitado nos nossos modos de oração, que é baixar a cabeça, que é dizer, que é vir para a igreja. Como o pastor Edu pregou semana passada, Deus não mora aqui. Não pensemos que a gente vem para cá orar, não é? Quando Jesus disse que essa é a casa de oração, quando ele pega o templo lá e diz assim, olha, destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, e ele diz para aqueles ladrões, aqueles vendedores que estão no pátio, diz assim, saiam daqui, seu covil de ladrão, porque aqui é casa de oração. E quando ele diz assim, eu vou derrubar e vou reconstruir em 3 dias, ele está dizendo, em outras palavras, eu sou o templo. É em mim que acontece a oração. E quando Paulo diz assim, por que vocês estão se envolvendo com prostitutas? Vocês não sabem que o teu corpo, que no final vocês é a habitação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, o teu corpo é a própria habitação do Espírito Santo. E você, como templo, é casa de oração. É... 祈りは二人の出会いであります。先週、ゴヤ先生が祈りによってこうおっしゃいました。神様はこの建物に生きているのではないのです。イエス様があなたは、教会は祈りの家だと言ったときは、私たちのことを言ってたのです。私たちがこの建物を出れば、神様は私たちと一緒に出ます。ここに住んでいる方ではありません。だから、私たちの祈りも、神様は何でも知っておられる方です。私たちがただ、腕を組んで、神様に祈りの態度を取った時だけ神様を見ているのではなく、そういう態度を取らない時のあなたもご存知なのです。Muitas vezes a gente ouve que nós precisamos ter uma vida de oração. 私たちはよく祈りの生活がなければいけないと聞きます。Só que diante disso que a gente está vendo na palavra, a melhor forma de dizer que nós precisamos viver como uma oração. でも、書き換えて、私たちは、生きながら祈りましょう。そう言った方がいいのではないのでしょうか。É a vida de oração ou vida como oração?
祈りの生活、それとも、祈りを加えた生活。Outro desafio que se apresenta aqui em Deuteronômio é essa inteireza de coração. Quando está escrito lá em Deuteronômio que a gente precisa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, e quando Jesus retoma e diz que nós precisamos que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, nós precisamos entender que coração, na gramática hebraica, significa inteireza, significa inteiro, integridade, significa algo não repartido. E, em outras palavras, é você por inteiro. Se a gente entende o ser humano como Agostinho entendia que a dimensão da vida está nos pensamentos, nas vontades e nas ações, entendermos então que inteireza de coração são as nossas vontades, os nossos pensamentos e as nossas ações, todas elas integradas entre elas. 新明記を続けますと、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。心と言いますと、イスラエル人へのことは一致したものです。考えと感情が別々にすることっていう、そういう考えはイスラエル人にはないのです。全身を尽くしてというのと、あなた全体を神様に尽くすという考えがここにあるのです。Então, coração tem a ver com ato, com ação, com palavra ou pensamento e vontade. ですから、祈るときにはあなたはただ口だけではなく、行動、感情、あなたの欲しいもの、それ全部を一致しなければいけないのです。E Jesus Cristo então declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. イエス様はこうおっしゃいます。あなたの主である神を心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして愛さなければならない。Que desde a queda aconteceu uma coisa muito complicada nas nossas vidas, que é a fragmentação da nossa inteireza. É a fragmentação daquilo que a gente pensa com aquilo que a gente quer, daquilo que a gente quer com aquilo que a gente faz. Por isso que Paulo diz: o que quero que não faço, o que faço que não quero. E ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que era certo. Essa fragmentação existe no meu coração e no teu coração. Por isso que é um desafio a inteireza de coração. É um grande desafio ligar a mente com o coração. E a grande questão é a gente se envolver na relação com Deus só com a mente, só com o coração, ou só com a minha ação. A história da igreja de maneira geral, ela enfatiza, talvez na história dela, uma ou outra. A gente tem igrejas que enfatizam demais a ação, a missão. Igrejas que vão para a ação social, vão para a ação, vão para a missão e dão ênfase nessa questão da ação e da prática. E tem igrejas que vão e dão ênfase na palavra, dão ênfase no intelecto, dão ênfase no entendimento, no pensamento. Tem igrejas que dão ênfase na vontade, no desejo, na entrega, na entrega ao Espírito Santo. A gente tem igrejas que enfatizam cada uma delas, assim como nós ontem pensávamos, semana passada pensávamos sobre a Trindade e o perigo de enfatizarmos uma pessoa em detrimento à outra. É como se nós dissermos aqui para o coração, para cada pessoa da Trindade, nós entregamos uma parte da nossa vida. Como se dissesse ao Espírito Santo eu entrego o meu coração, a Jesus Cristo eu entrego a minha ação e a Deus eu entrego os meus pensamentos. Assim como a Trindade não está dividida nem fragmentada, o nosso coração não deveria estar.
E a nossa visão fragmentada da Trindade se deu, porque a nossa própria vida e entendimento de nós mesmos está fragmentado. De forma que a gente então começa a dar ênfase, não, eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é certo, isso é correto, isso é pecado. E pronto, fechou a questão. Muito bem, mas cadê a vontade? Cadê aquela transformação que vem de dentro? Cadê o amor que me impulsiona a fazer a coisa certa? Não, isso é secundário. A gente fragmentou. Ou a gente pode dizer assim, olha, eu vou pensar nisso, eu vou racionalizar essa questão e eu vou perdoar porque isso é certo. Ou eu posso dizer, Senhor, vem e muda meu coração. Não, mas eu não preciso agir, eu não preciso meditar sobre isso, só preciso que o Senhor venha e transforme o meu sentimento. Fragmentamos, como se a gente só fosse sentimento. Como se a gente não tivesse pensamentos, como se a gente não tivesse ação, e como se essas três coisas não tivessem que estar intimamente conectadas, intimamente, eu vou usar aquela palavra que vocês gostaram, pericoreticamente relacionadas. Ah, estava esperando, né? Alguma coisa assim. 罪が世間に、犯された時から、私たちの、心の中は、別々になります。時々私たちは神様を精神で尽くすことはできるけど、行動や、また求めることは別に。ですから、主に向かうに会うことによって私たちはその心を一致にすることが私たちの目的ではないのでしょうか。ですから、変な、あれですけど、イエス様には心をあげる。聖霊には行動を捧げる。で、主には私たちの、考えを捧げる。そういうことはできないのです。主が、父、子、聖霊が一致であるように、私たちの聖霊、また感情、また、力、それ全部は一致しなければいけないのです。そういうことを目に見て、神様と歩き、そういうことをしながら祈るべきであるのです。Quando nós falamos em batalha espiritual e colocamos um terceiro elemento nesses três, que é a questão do diabo e do demônio, não quer dizer que o diabo e o demônio estão para fora dessas minhas três dimensões. Como se dissesse, eu vou fazer isso, mas não fui eu que quis, foi o diabo que me fez querer. Eu vou fazer isso, mas não fui eu que quis, não fui eu que entendi assim, porque o diabo me fez entender assim. Eu vou fazer isso, mas não fui eu que agi assim, porque foi o diabo que me fez agir assim. A batalha espiritual não se dá desse distanciamento do que eu sou e do que o diabo me faz. A grande tentação é o que o diabo vem e fragmenta o meu ser. Então a batalha espiritual, ela deve ser entendida dentro desse entendimento de o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo. E o que o diabo está me azucrinando nesse sentido. Mas ele nunca vai me dominar. Ele nunca vai pegar essas três coisas e simplesmente me levar. Eu vou ter que trabalhar essa inteireza de coração junto a Deus. Mas ele nunca vai me fazer ter vontade pela vontade dele. Porque quando isso acontece, eu saio de mim. Eu saio das minhas vontades, do meu pensamento e da minha ação e estou lá. Porque ele é o grande culpado. Então a gente precisa, como C.S. Lewis disse, a gente precisa ter a real consciência da batalha. Não botar muita culpa no diabo, porque ele não é tão culpado assim.
mas também não fingir que ele não existe, porque ele influencia as nossas vidas, a nossa vontade, o nosso pensamento, a ação. Ele vai tentando a nossa vontade. Ele é o grande tentador, mas ele não vai dominando. Ele não sente por mim, mas ele me tenta. Entendeu? Isso foi só um adendo. Vamos voltar para a oração sem cessar. Alegrai-vos sempre, diz o Senhor. Desculpa. Você pode me cortar, viu? 悪霊の叩き会のことを考えると、私たちは大抵、サタンが私の考えを奪って、私がこう、考えたんだと思う時がありますけど、それより、考えてみたいのは、私たちが一致を求めるっていう時に、その一致を壊すことによって、その働きをよくサタンがしているので、そういうことに気をつけましょう。Voltemos para concluir lá onde a gente começou, em Filipenses capítulo 4. Onde diz no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E eu perguntei para vocês, estão alegres sempre? E vocês ingenuamente disseram, sim! あなた方は主にあって喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。私が先ほど、あなた方は喜んでいますか？いつも喜んでいますか？と言ったとき、あなた方はみんな、はいと返事ました。E essas duas dimensões de não andar ansiosos, de alegrar sempre, de estar em oração, como diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo não sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, ou seja, vossas orações, pela súplica, com ações de graça. E ele termina lindamente esse trecho dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 何事を思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。で、最後にこういう素晴らしく、使徒パウロは、終わります。そうすれば、人地では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。Então, a paz de Deus, que em hebraico é shalom, que significa não só ausência de guerra, mas significa bem-estar, significa paz, nesse sentido mais profundo, que significa a alegria que engloba, que abraça a situação difícil, alegria que abraça a tristeza, alegria que abraça a situação difícil. Olha, isto é alegria. Se isto é alegria, se alegria é dizer, Deus, Tu és o único Deus, mesmo quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, se é dizer, Tu és o único Deus e o meu coração, a minha mente e a minha ação Te adoram e Te louvam, se isso é oração e é Te amar, e se isso é alegria, então eu posso declarar, você e eu, com segurança, que nós podemos sim, e que é uma possibilidade, dizer, sim, Jesus, eu me alegro sempre no Senhor. Amém? 神の平安、ヘブル語ではシャロムと言います。その平安はただ戦争がないということではなく、問題点の中でも神様の喜びが私たちを支えてくださっている。私たちが危ないところを通っている時にも神様の喜びが私たちを抱いてくださっている。そういう意味を持っているのです。そういうことを考えて私たちが信仰を持って神様に委ねるならば私たちは本当にこの喜びをいつもどの悲しい時でもどの辛い時でも喜ぶことができるのです。
Então, quando Paulo diz o shalom de Deus guarda o vosso coração e a vossa mente, e aqui coração, Paulo já está no contexto grego, de filosofia grego, não, escrevendo para um contexto assim, não tanto hebraico, ele está escrevendo coração aqui mesmo como uma questão de sentimentos, de vontades, coração e mente. Deus está guardando o vosso coração. Então, aquilo que a gente diz que nós precisamos de uma transformação interior, se dá quando Deus e a paz de Deus guarda a nossa vontade, o coração e o pensamento. E isso se desemboca quase que obrigatoriamente, vou dizer uma palavra, naturalmente, na ação. 使徒パウロが神のシャロムが私たちの心と思いと、ここの心というのはギリシャ語ですから、本当に感情のことを言ってるんです。感情と思いを守っているならば、自然に私たちの行動も変わると思います。Orai sem cessar e alegrai-vos sempre. Amém? 絶えず祈り、いつも喜びなさい。O que está por trás disso? Tu és o único Deus e o meu coração, a inteireza da minha vida, te prestam adoração. この背後に我々の主は唯一の主であり、また私たちは心、精神、力、考えを一致にして主に使うこと、主を愛することです。E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 人知で鳩を打って計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。